Muito bem-vindos ao primeiro Momento Economês. Nesse vídeo nós vamos falar de forma rápida e simples sobre os temas complexos da nossa economia. E o tema da vez é a eleição do Javier Milei, que aconteceu esse fim de semana. Eu confesso que nem eu esperava por essa, mas ele ganhou com uma margem aí significativa e nós já fizemos um Momento Economês, que eu faço todo fim de semana nos meus vídeos de domingo, né? E na primeira eleição eu fiz um vídeo explicando como é o plano de governo dele, desmistificando um pouco essa história do libertário, do malucão, né? E vale a pena dar uma assistida para quem ainda não viu. Então eu fiz um recorte desse vídeo que eu gravei lá no mês passado e estou postando aqui para vocês como o primeiro Momento Economês dessa nova playlist, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Então, vamos ver aqui o que nós temos para falar do Javier Milei. Então, turma, no Momento Economês de hoje, nós vamos falar sobre o Milei libertário, né? Então, como eu disse na abertura, nós temos lá o Milei, que ele se auto-intitula libertário, né? Então, um cara libertário. Nós vamos explicar aqui mais em detalhe o que é e qual que é a diferença entre um liberal, que no meu caso eu sou um liberal, e vou explicar também um pouco mais sobre a diferenciação desses dois elementos, né? Então, vamos direto aqui para não perder tempo. Então, qual que é a diferença entre um liberal e um libertário? O primeiro eu vou falar sobre os pontos em comum. Então, quais são os pontos em comum que ambos acreditam, né? Nós temos aqui o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Então, essa é uma grande diferença em relação ao socialismo, né? Porque no socialismo você tem um conceito de que socialismo, comunismo, você tem um conceito onde o grupo é mais importante do que o indivíduo. Então, mesmo se você fuder um indivíduo, não tem problema desde que o grupo esteja indo na direção correta sobre o ponto de vista do Estado, né? Então, essa é uma diferença muito grande. E aí, tanto o liberalismo quanto o libertarianismo, eles são baseados na liberdade, a autonomia individual, a responsabilidade individual, porque não adianta você fazer o que você quiser, você tem que fazer as coisas que são corretas dentro da lei e tudo mais, né? E principalmente a propriedade privada. E aí, na propriedade privada, tem um conceito muito importante, tá? A gente pensa em propriedade privada, a gente sempre pensa numa casa, um terreno, e não. Propriedade privada é tudo que é seu, e o seu corpo é seu. Então, dentro do liberalismo e do libertarianismo, você pode fazer o que você quiser na sua propriedade privada, ou seja, com o seu próprio corpo, e aí entra naquela história que muita gente tem dificuldade de entender a visão de um liberal, porque eles tendem a jogar eles para a direita, né? Principalmente por causa da visão econômica, que eu vou falar um pouco mais. Só que, na verdade, o que é importante no liberalismo é que, se o seu corpo é sua propriedade privada, você pode fazer o que você quiser com ele, desde que não seja contra a lei e desde que você não prejudique outra pessoa. Então, isso vai para a questão polêmica do aborto, né? Então, meu corpo, minhas regras, tal. Então, isso não tem nada a ver com direita e é uma defesa dos liberais, o direito da pessoa fazer o aborto se ela quiser acreditar que isso é válido. Também a questão de uso de drogas e todas as outras coisas polêmicas aí que geralmente a esquerda defende e a direita é contra, mas os liberais eles têm essa visão que cada um faz o que quer, desde que não esteja prejudicando outra pessoa e nem está indo contra a lei. Seguindo aqui, então, qual é a principal diferença aqui entre o libertário e o liberal? É o papel do Estado. Então, o libertário, ele acredita que o único limite deve ser a propriedade privada do outro. Então, ele não acha que o Estado é uma coisa que pode te impor nada. O liberal, ele acredita no Estado eficiente. Não é essa história de Estado mínimo, o pessoal simplifica demais. Na verdade, é o Estado eficiente. Então, desde que o Estado esteja fazendo o seu papel de forma eficiente, ele tem que existir e tem que ajudar a comunidade a se organizar, a sociedade, né? Já o libertário, ele acha que o Estado só atrapalha e não deve servir para nada e as pessoas devem se organizar por si só.
E aí, nessa organização do libertário, entra o PNA, que é o princípio da não agressão. Então, o que é o princípio da não agressão? Você tem sua propriedade privada, lembrando, a propriedade privada vai desde o seu corpo até a sua casa, seu carro, todos os seus bens. Então, você tem o seu e a outra pessoa também tem o dela. Então, você não pode agredir a outra pessoa, ou seja, você não pode invadir o terreno dela, a casa dela, assim você não pode também agredir a pessoa, porque você está ultrapassando o limite da propriedade privada dela, que é o corpo dela. E aí, então, todo mundo assume que não vai agredir um ao outro. Mas se tiver agressão, você pode ter uma reação equivalente. Então, esse é o princípio aí da não agressão, tá bom? Seguindo aqui, eu quero falar sobre essa história do direita e esquerda, né? Então, nós temos um famoso diagrama de Nolan. Ele é um diagrama bem simples, tá? Para explicar essa questão entre direita e esquerda. O princípio basilar, né? Esse tema é muito mais complexo do que isso, mas aqui é só para dar uma ideia, para colocar o libertarianismo e o liberalismo dentro de uma caixinha aí que o pessoal gosta de colocar as caixinhas, né? Então nós temos aqui, olha, nesse eixo, desse lado aqui a liberdade individual e desse lado aqui a liberdade econômica, tá? Então o que acontece? Quanto mais você anda nesta direção, menos interferência do Estado existe na economia e mais é o papel do indivíduo, o mercado, a mão invisível do mercado funcionando e tal. Então, nessa direção, você tem aqui a direita, aonde normalmente ela tende a ser mais liberalizante em termos econômicos, tá? Então a gente vê exemplos assim como, por exemplo, o governo do Bolsonaro era um governo de direita e o ministro era o Paulo Guedes, que é um liberal. Paulo Guedes é um liberal. Então por quê? Ele é liberalizante na economia. Então você tem aqui um exemplo clássico. E aqui deste lado, onde você tem a esquerda, você tem o pessoal que não acredita em liberdade econômica, ele acredita num Estado forte que dita as regras e é o impulsionador do crescimento e tudo mais. E aí você tem o exemplo do governo atual do Lula com o Haddad, né? Então é um governo onde ele acredita que o governo, o Estado, o Banco Central, o Ministério da Fazenda é que tem que determinar todas as regras e as pessoas individualmente devem se submeter ao Estado, tá? Então esse sobre o ponto de vista do eixo econômico. Falando do eixo de liberdade individual, que é esse eixo Y aqui, então o que você tem? Do lado da direita, você tende a ter menos liberdade individual aqui, né? O pessoal da direita, olha só, fica mais aqui para baixo, né? Então, o que o pessoal da direita acredita? E por isso que os religiosos, evangélicos, tendem a ser mais de direita. É porque acredita que o Estado deve determinar que a pessoa não pode pecar, por exemplo. Então, o aborto seria um pecado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo seria um pecado diante da Bíblia. Então, a pessoa de direita acha que o Estado tem que ir lá e colocar uma lei e falar assim, não, você não pode fazer aborto, você não pode casar duas pessoas do mesmo sexo porque Deus condena isso daí, é um pecado, então o Estado tem que fazer isso daí. Então, por isso que a direita, nesse sentido de liberdades individuais, ele está lá embaixo no gráfico. E a esquerda está aqui em cima, nesse tema de liberdades individuais. Por quê? É o contrário ao que eu falei, e isso se encaixa com o libertarianismo e o liberalismo. O indivíduo é dono da sua cabeça e ele faz o que ele quer, desde que ele não esteja agredindo ninguém, nem violando nenhuma lei. Então, depois da gente olhar esse negócio, o que nós temos aqui, esses dois outros extremos? Aqui desse lado, você tem o totalitário e o populista, que é o quê? É o cara que ele tanto acha que o Estado não deve dar liberdade individual nenhuma, ou seja, e a gente tem os exemplos de ditadura, né? Você só pode fazer o que o Estado deixa. E se o Estado achar que duas pessoas do mesmo sexo não podem casar, ninguém pode casar, senão vai para cadeia, tal. Esse é um totalitário. E a mesma coisa em termos econômicos.
Não, você não pode ter liberdade individual. Você vai poder abrir uma empresa, como por exemplo na China, né? Você pode abrir uma empresa, você pode fazer tal, mas, desde que o Estado esteja te regulando, ou seja sócio, tal. Então você tem desse lado aqui esse populista. E aí é por isso que é importante dizer que isso daqui não tem nada a ver com esquerda ou com direita, tá? Porque o pessoal tende a falar, por exemplo, o pessoal que é da direita tende a falar que esses totalitários populistas vai dar o exemplo da Venezuela, de Cuba, fala assim, as ditaduras são tudo de esquerda. Esse é o pessoal da direita fala. E o pessoal da esquerda fala assim, não, essas ditaduras aí, elas são geralmente de direita, porque são os caras que são a ditadura militar do Brasil, o exército e não sei o quê. E no final das contas não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com você ser um filho da puta ou você não ser, né? Então são esses caras que estão aqui embaixo. E aqui o libertário, liberal, ele está totalmente aqui, ou seja, ele fala que, é liberdade individual, cada um faz o que quiser, desde que seja dentro da lei, e liberdade econômica. Também o Estado não tem que ficar enchendo o saco, tá? Então eu não estou aqui nesse extremo, eu estou mais aqui no meio do caminho, né? Mas eu tendo aí para isso daí. Cada um faz o que quer da vida e cada um pode empreender como quer e o Estado tem que atrapalhar o mínimo possível, tá bom? Então, esse é um conceito importante. Agora, vamos entrar aqui na história do plano do Milei na Argentina, né? Então, o Milei, como ele se auto-intitulou um libertário, o pessoal já joga ele para a extrema-direita, aquela história lá. Então, acho que já ficou claro para vocês que não é nada disso. Então, eu vou falar aqui sobre os principais pontos do plano do Milei, tá? Fui lá, peguei o plano dele e só estou dando uma bela de uma resumida aqui. Quem quiser tem acesso à internet o plano dele. Então, a primeira coisa que ele fala é mais liberdade, menos Estado. Então, obviamente, como libertário, isso faz todo sentido. Então, o que ele fala no plano dele é que a função do Estado não é se intrometer na vida das pessoas, mas sim garantir as liberdades individuais. Ou seja, garantir a lei, garantir que sua propriedade será preservada, que sua vida será preservada, sua segurança, tal. Então, assim, o Estado tem que fazer isso e não ficar enchendo o saco. A outra coisa também aqui é uma reforma do Estado, né? Então está tudo alinhado. Nessa reforma do Estado, ele está falando aqui de uma drástica redução do gasto público e redução de impostos. Então ele está falando, ele gostaria de que o Estado tivesse alguma coisa em termos de 10% do PIB. E hoje a gente sabe, tanto na Argentina quanto no Brasil, é sempre acima de 30% do PIB, que é o peso do Estado, né? Alguns mais tendendo para 40%, outros mais tendendo para 30%, mas é por aí. Então, mas no plano de governo dele, provavelmente vai ficar alguma coisa entre 15% a 20%. Isso em termos de plano, né? A gente não sabe o que ele vai conseguir executar ou não, quanto ele vai ser sabotado, mas é o que ele pretende. A outra coisa que ele tem no plano é eliminar a maioria dos ministérios. Então, obviamente, se ele quer reduzir o gasto público, ele precisa reduzir o tamanho do Estado. Então, ele vai cortar aquela motosserra lá, para cortar os ministérios, né? Então, a intenção dele é ter realmente muito poucos ministérios, assim, tipo 5 ou 6. Não sei se ele vai conseguir fazer, mas é a ideia. Aí depois, temos aqui uma reforma trabalhista liberalizante. Então, aquele negócio, tirar a CLT, são os países mais desenvolvidos, mais modernos, é muito o acordo entre as duas partes, né? Então, o Estado não tem que ficar falando, você tem que fazer isso, tem que dar aquilo, tem que dar aquilo. Não, a pessoa topou trabalhar por aquele valor, por aqueles benefícios, tá tudo bem, faz um contrato e segue o jogo, né? A ideia dele é ir nessa direção. A abertura comercial como a do Chile. Então, o Chile é um caso de sucesso porque tem uma abertura comercial muito forte. Então, coisas que eles não produzem, eles importam sem impostos ou com impostos bem baixos, barato, ou equivalentes aos impostos deles, tal, e não tem essa proteção como tem a maioria dos países. O Brasil tem muito, né? E a Argentina também tem muito. Então a ideia dele é abrir a Argentina para o mundo, porque aí o que acontece? Você tem importação, você tem exportação, porque aí você tem livre comércio e você tem investimento também no país. Esse é o conceito. E por último aqui, o mais polêmico, né, que o pessoal mais fala, é o tal da reforma monetária. A reforma monetária dele é a eliminação do Banco Central. E por quê? Porque o Banco Central que emite a moeda, no caso o peso argentino, que não vale mais nada, né? Então, sem o Banco Central, o governo não tem mais poder de emitir a moeda, e quando ele emite a moeda, ele desvaloriza, né?
E aí você tem, não é dolarização da economia, tá? O pessoal simplifica falando em dolarização da economia. Na verdade, o que ele fala é livre concorrência monetária. O que é isso daí? A pessoa quer ter ouro, quer ter prata, quer ter dólar, quer ter peso, tanto faz, cada um tem o que quer. E o mercado decide qual que é a moeda que vai querer transacionar. E aí, então, nesse sentido, por que o pessoal fala da história do dolarizar a economia? É por causa disso, olha aqui. Qual que é o efeito do mercado? Os argentinos escolheram qual que é a sua moeda preferida. Tá aqui, ó, o dólar blue dispara na Argentina na véspera da eleição e afeta residentes e turistas e tal. Por quê? Simplesmente porque ninguém mais quer ter peso. Porque se o Milei ganhar, todo mundo vai para o dólar. Não importa o que o Milei falar. Ele não precisa falar, olha, agora a economia é dolarizada. Não, o dólar está circulando na economia, todo mundo vai querer ter dólar, todo mundo vai querer transacionar em dólar e o peso vai morrer naturalmente. Não é uma imposição dele, tá? E aí, para concluir, eu espero que tenha dado uma clarificada sobre o plano do Milei, sobre libertarianismo e tal. Então, para concluir, eu quero falar sobre, quero mostrar para vocês a visão de liberdade pelo Javier Milei. Por lo tanto, ¿hay forma de salvar a América Latina? Sí, la hay, pero hay que dar esa batalla. Y como decía Ayn Rand, hay un mundo mejor y ese mundo es posible de la mano de la libertad. Por lo tanto, los invito a todos que se involucren a dar la batalla por las ideas de la libertad, que son las ideas de la prosperidad y que son las ideas que nos van a sacar de esta miseria. ¡Viva la libertad, carajo! Então, turma, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha desmistificado um pouco dessa coisa do libertário, do extrema-direita e entender um pouco melhor do que está acontecendo lá na Argentina. E se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e se inscreve lá também no Instagram do Modé, @mfmodé. Valeu, um abraço.